Paz do Senhor a todos nossos irmãos e irmãs, estamos iniciando a nossa escola bíblica infantil. Vamos dar aí 1 minuto para você chamar a criançada, chamar também os alunos da sua escola bíblica, da sua área, da sua congregação. E hoje nós vamos falar de uma lição muito importante, que é uma lição que está na nossa revista da turminha, o que todas as crianças precisam conhecer. E nessa primeira lição nós vamos falar sobre quem é Deus. É um assunto muito importante, porque Deus é o centro de nossa vida, é o centro do nosso propósito de viver, é o centro da nossa motivação de viver. Agora, quem é Deus? Quem é Deus? Nós vamos então estudar sobre este assunto neste momento, nessa escola bíblica. Antes disso, nós vamos então orar a Deus, pedir a bênção de Deus sobre esta escola bíblica. Oramos. Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus, chegamos agora, Deus, diante da Tua presença, para Te dar graças por este momento, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Já tivemos uma escola bíblica maravilhosa, Senhor, que a Tua palavra se manifestou, o verbo de Deus se manifestou, a revelação da Tua palavra se manifestou de uma forma poderosa aqui. Aleluia, aleluia, sobre os projetos que o Senhor tem para o ser humano. Agora, ó Deus, nós entendemos que este momento também é um projeto do Senhor. Este momento, ó Deus, quem sabe para muitas pessoas, para muitas crianças, vai ser uma fenda em que vai levar a elas, ó Deus, que entrem por uma porta estabelecida pelo Senhor, ou para que aquilo que o Senhor tem projetado como ideal para a sua vida aconteça. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Pai, eu clamo a Ti nesta hora, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada criança neste momento. Que a Tua palavra, que a Tua realidade, ó Deus, venha acontecer de uma forma poderosa, que a Tua presença venha se manifestar de uma forma plena. Para a glória do nome de Jesus Cristo, Teu Filho, ó Pai, nós clamamos a Ti nesta hora e Te damos graças por tudo. Amém. Muito bem. Nós vamos então dando início. Creio que as crianças já chegaram aí, Estão todos se aproximando. Vamos para esse momento então muito especial. E a nossa lição de hoje fala sobre quem é Deus e por que é importante nós sabermos quem é Deus. Quem sabe muitos que estão nos escutando, até mesmo não são cristãos, não professam uma fé, mas no decorrer de toda a história, na história humana, nós vemos sempre as pessoas tendo devoção a alguma coisa, tendo devoção a algo que se considera superior a elas mesmas, devoção a algo a quem elas podem recorrer. Muitas pessoas, quem sabe até mesmo, não têm uma fé em uma divindade, mas têm a fé, uma convicção na ciência, uma convicção de que as estruturas humanas, materiais, vão satisfazer as suas necessidades, então em alguma coisa se baseia a sua fé. E hoje nós vamos estudar então sobre a revelação de Deus para a Bíblia. E vamos falar especialmente hoje para crianças. Então vejam, crianças, quem é Deus para vocês? Vocês já pensaram nisso? Quem é Deus? Deus, talvez você possa dizer, Deus é alguém muito grande. Se você quer colocar aí no nosso chat a sua opinião, quem é Deus para você? Coloque aí, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é um ser supremo. O que você entende por Deus? Nós vamos ver que muitas crianças já têm uma noção do que é Deus. Agora veja, crianças, será que você já pensou alguma vez assim, mas que coisa séria, Eu creio num Deus lá na minha casa,
né? A gente fala de Deus, a gente vai na igreja, mas pertinho da minha casa tem um bairro, né, em que as pessoas adoram outro Deus e dizem que é Deus também, tem uma outra igreja, tem uma outra religião, né, e as pessoas acham que é Deus também. Será que o que elas estão adorando também é Deus? Vocês já pensaram isso, crianças? Às vezes a gente pensa, né? E sabe que é certo a gente pensar um pouquinho assim no que a gente está fazendo. Pois hoje a gente vai pensar junto com vocês aí, tá? Quem é Deus? Será que o Deus que nós adoramos é o Deus de verdade mesmo? É o Deus que mora nos céus? É o Deus que criou todas as coisas? Como que a gente pode ter certeza disso, né? Que o Deus que nós adoramos aqui é o Deus verdadeiro, é o Deus que criou todas as coisas, né? E a gente vai ver também, ó, por que existe tantas igrejas por aí, por que existe tanta gente crendo em outras coisas, né? Tem gente, os antigos, né, pensava que até o sol era um deus. Você sabe que esses tempos eu fui lá na Índia, até tem uns irmãos da Índia que estão nos escutando aí, né? Fiquei sabendo que domingo passado já tinha várias pessoas da Índia lá nos escutando também. E sabe que lá, eu fui lá na Índia, e aí eu vi uma planta muito bonita assim, sabe? Aquelas plantas trepadeiras, sabe? Que sobem nas paredes assim, vai subindo, subindo, subindo nas paredes. E daqui a pouco está toda a parede tapada com aquela planta. E eu fiquei olhando aquilo ali, mas que estranho. Aí uma pessoa que morava lá me disse assim, aquela plantinha lá é um deus. Não é possível, mas só que faltava uma planta que a gente corta com um facão, imagine só. Era Deus para eles. Agora, como é que eles podem pensar que aquilo ali é um Deus, né? Pois eu vou dizer para vocês por que essas coisas acontecem. Acontece pelo seguinte, porque as pessoas têm dentro delas uma coisa chamada espírito. Então, todo mundo, sabia? Você tem um espírito. Olha para quem está do seu lado aí, o papai, a mamãe, o maninho, a maninha, né? Você consegue enxergar o espírito desse amiguinho que está do lado de você aí? Consegue? Dá uma olhada aí para o lado. Isso, olha. Eu vou olhar aqui para a nossa irmã Janaína, né? Que a nossa professora vai falar daqui a pouco também. Né? Tem um espírito ali dentro. Agora, eu consigo enxergar o espírito que está ali dentro, irmã Janaína? Não. A irmã consegue enxergar o espírito que está dentro de mim, irmã Janaína? Não. Não dá, né? Não dá. Por quê? Porque o espírito é uma coisa invisível. É uma outra dimensão. E vejam, crianças, por quê? Que essas pessoas, elas acreditam nessas coisas assim, né? Que uma planta é Deus. Outros inventam um Deus lá, né? Um Deus que eles podem enxergar. Às vezes até um Deus que eles não enxergam, mas uma coisa que eles inventam na cabeça deles. A Bíblia nos mostra, lá no Evangelho que o evangelista João escreveu, lá no capítulo 4, né, é uma palavra muito interessante, né? Capítulo 4, versículo 24, diz assim, Deus é... Eu vou deixar vocês se responderem no chat aí. João 4, 24. Deus é o quê? O que está escrito lá? Olhem rápido na Bíblia aí, rápido. Pede para a mãe e para o pai olhar, ajudar vocês e escrevam aí no chat. Deus é o quê? João 4, 24. Vou ficar esperando a resposta aqui. Olha lá quem vai responder primeiro, quem vai... Primeira resposta, onde está a primeira resposta? João capítulo 4, versículo 24. Deus é o quê? Quem respondeu primeiro aí? Já teve alguma resposta? Quem respondeu primeiro? Não, mas esse aí, criador de tudo, Deus é criador de tudo, mas não é o que está escrito lá. Mas, olha, vocês não vão me enganar aí. Não, vocês têm que ler João 4, versículo 24. Tem que começar a ler a Bíblia, criançada. Olha. É meu pai. Não, mas não é o que está escrito lá ainda. João 4, versículo 24. Eu quero ver vocês lerem a Bíblia. Agora eu quero ver quem sabe ler a Bíblia. Quem sabe achar o Evangelho segundo João. Quem sabe achar o capítulo 4, versículo 24. Opa! Responderam. Quem respondeu aí? Franciele da onde?
Franciele, da onde que era uma Franciele? Hein? Eu sei que tem uma Franciele que estava nos escutando no passado lá dos Estados Unidos. Não sei se é a mesma Franciele que está aí, né? Mas a Franciele respondeu certo. Deus é Espírito. Pois é. De onde que é? Ah, ela não disse de onde que era. Deus é Espírito. Então, olha só, crianças, preste atenção aqui. Ó. Eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa agora que é bem engraçada, tá? Mas vocês vão ver por que eu pedi. Segurem o ar na mão de vocês assim, ó. Segura assim o ar. Agora, mostrem o ar para quem está do lado de vocês e perguntem se ele conseguiu enxergar o ar que está na mão de vocês. Ó, eu fiz aqui, ó. A irmã enxerga o ar que eu juntei aqui, irmã? Não, é. Então agora eu pergunto, será que é verdade que existe ar? Hein? Eu quero que alguém me prove que o ar existe. Será que é verdade que existe ar? Hein, irmã Janaína? Existe ar? Amém, paz do Senhor, crianças. O ar existe. Tá, mas então me prova. Me mostra o ar, eu quero ver o ar aqui. Não tem como nós vermos o ar, pastor James. Mas nós podemos sentir o ar. Agora estou começando a entender. A gente não enxerga o ar. Mas por que a gente não enxerga o ar? Porque ele é invisível. Tá, mas o ar, ele é espírito? Não, o ar não é espírito. O ar é O ar é um conjunto de elementos. Elementos físicos? Elementos físicos. É elemento físico. É tipo isso aqui, assim, né? O ar, então, mais ou menos. Só que ele não é sólido, né? Ele é gasoso. Ele é gasoso. É um gás. Ele é formado, pastor James, o ar é formado por nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. São os 3 elementos básicos que formam o ar. E ainda, olha, esse ar aí dessa cidade tem cada e coisa, impurezas, né? Olha só. A ciência nos diz que ainda tem impurezas. Pois é, mas veja só, por que é tão difícil a gente enxergar o ar? Porque o ar, ele é invisível, ele é um gás invisível. Né? Os componentes do ar, né? Eles são componentes invisíveis, porque são gases invisíveis. A irmã Lucimara vai escrever o que o ar é composto. Olha só, se a gente fosse enxergar o ar, né? A irmã Lucimara aqui também é uma professora da escola bíblica, né? Ela vai escrever assim, o que a gente enxergaria no ar? Enxergaria o oxigênio, enxergaria hidrogênio, enxergaria, né, gás carbônico, né, o CO2. São os elementos principais. Monóxido de carbono também, né, o CO, enfim. Muitas impurezas, impureza, nitrogênio, olha só, é tanta coisa que a gente ia enxergar nesse ar. Agora a gente não enxerga, por quê? Porque ele é um gás. Agora, ó, criançada aqui, ó, preste atenção aqui agora, ó. Todo mundo prestando atenção aqui. Se um gás já é diferente, a gente não consegue enxergar, um espírito, ele é muito mais diferente do que um gás. Se para nós já é difícil ver um gás invisível, para nós enxergar um espírito é muito mais difícil. Porque o gás, ele é matéria, ele é coisa física, assim, a gente enxerga. Se pegar um microscópio eletrônico, a gente até enxerga as moléculas de gás. Tem fotografias, né, do nitrogênio, tem fotografias de moléculas de oxigênio, de gás carbônico. Né, até se enxerga, né, se tendo um equipamento bom, assim, daqueles bem caros, né, que a gente não consegue comprar, né, aí até consegue enxergar. Agora, crianças, o espírito não somente é invisível para nossos olhos físicos, mas o espírito, ele é uma outra dimensão, ele é muito mais diferente do que o ar. Então vejo, se eu conseguisse abrir meus olhos aqui, ó, meus olhos espirituais, eu viria que tem muitos espíritos aqui, ó. Aqui tem anjos, certamente tem muitos anjos aqui, tem muitos anjos, eu tenho certeza que tem muitos anjos aqui que estão nos observando. Lá na rua, com certeza tem muitos demônios que estão fazendo de tudo para destruir a vida das pessoas.
Mas a gente não enxerga com os olhos físicos, porque eles são espíritos. Agora, olhem só, crianças. Se lembra que lá no início eu falei que nós temos um espírito, que vocês têm um espírito também. A gente não enxerga, mas o espírito está dentro de vocês. Pois é. Pois esse espírito que está dentro de vocês, esse espírito foi dado por quem? Foi dado por Deus. Então, Deus deu esse espírito para nós. E esse espírito tem algo que nos faz que nos faz buscar Deus. Sabe? Tem uma coisa nesse espírito que faz a gente buscar Deus, uma coisa que é superior à nossa, uma coisa que está acima da gente. Então, todas as pessoas, preste atenção aqui, crianças, preste atenção aqui, ó, todas as pessoas, elas têm dentro delas esse sentimento de querer buscar algo que está acima dela. Uma coisa que seja mais poderosa do que ela. Todo mundo tem esse sentimento. Chega um momento que ela bate o desespero. Olha aí, o coronavírus está chegando aí. Ai, agora o que eu vou fazer? E aquela necessidade, eu tenho que buscar algo que está superior a mim. Pode até nem ter coronavírus, mas ela tem essa necessidade. Alguma coisa superior. Onde é que está? Onde é que está esse negócio que diz para ela? Está lá no espírito. Veja, está lá no espírito. Esse negócio que diz para ela que existe algo que está acima dela, que ela precisa buscar esse algo. Ela precisa adorar esse algo. Agora, olha aqui para mim aqui, ó. O que acontece quando a pessoa busca isso aí, mas não consegue enxergar? Aí ela inventa. Estão entendendo? Porque existe um monte de religiões, um monte de crenças. Porque a pessoa quer adorar Deus. Ela quer assim, eu quero descobrir quem é Deus. Ah, eu quero. Mas ela não consegue enxergar, porque Deus é espírito. E aí ela inventa. Ela inventa uma religião, inventa um Deus. Né? Imagine só, aqui tem um álcool gel, né? Então aqui eu vou até molhar mais um pouquinho minha mão aqui, ó. Né? Vamos dar uma limpadinha aqui, é bom, né? Sempre, de vez em quando, dá mais uma limpadinha. Aí a pessoa diz assim, olha só o álcool gel, isso aqui salva tantas vidas. Quanta gente que não vai pegar o coronavírus, não vai pegar a gripe, não vai pegar outra doença infecciosa por causa do álcool gel. Oh, álcool gel, como eu sou grato a ti, álcool gel, por me proteger. Tu é tão maravilhoso, álcool gel. Daqui a pouco ela começa a adorar o álcool gel. Aí o álcool gel vira um Deus para ela. E aí tudo que é álcool gel, ela venera, ela adora, ela acha maravilhoso. Sabe que lá na Índia eles adoram a vaca, né? A vaca lá eles adoram, né? Porque a vaca dá leite. Então eles olham a vaca, ô vaca, tu é minha deusa. Porque eles não conseguem enxergar. Agora vejam, crianças, como é que a gente vai enxergar Deus? Não tem como enxergar. Esse é o problema nosso. Não tem como enxergar Deus. Com o nosso olho físico. Aí a Bíblia diz o seguinte, tem uma forma de ver Deus. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus. O Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, e aí o Espírito Santo revela a nós quem é Deus. E aí, olha só, irmã Janina, o que acontece? Acontece aquilo que a senhora falou. Né? A gente começa a sentir Deus, olha só. Não estou chegando no ar. Mas... quando eu puxo o ar assim, eu sinto o ar entrando nos meus pulmões, entra na minha boca, né, na minha faringe, laringe, traqueia, brônquios, né, pulmão. Ele enche, e aquilo ali traz vida. Aquilo ali, ó. Respira fundo aí, ó, respira fundo. Você está respirando o ar. Você não está enxergando ele, mas você sente que ele entrou na sua vida. E você não ficou mais animado aí, hein? Ficou ou não ficou mais animado? Parece que a gente fica mais animado, né? Fica mais, né, mais contente, porque você encheu o seu
pulmão de oxigênio. Esse oxigênio entrou no seu pulmão e aí se espalhou por todo o seu corpo. Entrou no seu sangue e agora ele está todo no seu corpo lá, entrando nas células, em todas as partes, no braço, no pé, no olho, na orelha. Está entrando aquele ar, aquele oxigênio gostoso. Pois é, crianças. Quando Deus, por meio do Espírito Santo, começa a nos revelar quem Ele é, a vida de Deus começa a entrar na nossa vida. É isso aí. A vida de Deus, assim como nós puxamos o ar, Ele entrou em nossa vida, e aquele oxigênio foi vida para nós, foi saúde. Quando a gente conhece Deus, o Espírito Santo nos revela a Deus, o Espírito Santo nos revela que a gente precisa de Deus. Ele diz assim, ó, Deus, eu quero o Senhor na minha vida agora, eu entrego a minha vida para Ti, Deus. Ah, Deus, agora eu sei que o Senhor existe, eu quero o Senhor, eu aceito o Senhor. Aí, esse Espírito de Deus, por meio do Espírito Santo, começa a entrar em nós. E nós ficamos agora com uma vida, mas uma vida de Deus. E a Bíblia chama isso de novo nascimento, mas isso já vai ser uma outra aula, tá? A gente vai falar uma outra aula sobre o novo nascimento. E aí a gente começa a conhecer quem é Deus. Ah, mas como Deus é grande, mas como Deus é poderoso. E agora nós vamos mostrar para vocês alguma coisa que a Bíblia nos mostra sobre quem é Deus. Algumas características de Deus. Então, primeira coisa, nós vemos que Deus, Ele é composto de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que se explica isso aí? Deus composto de 3 pessoas? 3 pessoas. Mas Ele é um só. Ele é um só. Mas é 3 3 pessoas. em 1. Me explica esse negócio. A Bíblia nos diz que o Senhor Deus, Ele é composto por Deus Pai, por Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os 3 são Deus, pastor James. Os 3 são Deus. Os 3 são Deus, e só que eles se apresentam de forma diferente. O Deus Espírito Santo, ele se move dentro de nós. E Deus, o Filho, Jesus Cristo, ele veio como verbo de Deus. Opa, verbo é isso aqui, a palavra, né? É a palavra. Então, essa aqui é a revelação do Deus Filho. Do Deus Filho. Então, a palavra de Deus é Jesus. A palavra de Deus é Jesus. Então, a Bíblia é a revelação de quem é Jesus. É a revelação de quem é Jesus. Tá, então, quando a gente está lendo a Bíblia, Jesus está entrando na vida da gente. Está entrando na vida da gente através de quem? Da palavra. E do Espírito Santo. E o Espírito Santo que está revelando a palavra. Exatamente. Que coisa, né? Maravilha. Então, quer dizer, me explica bem esse negócio. Tá, então, quando eu estou orando assim, buscando a presença de Deus, Deus, me abençoa, Deus, que o Teu Espírito Santo esteja na minha vida. E estou lendo a Bíblia também, o Espírito Santo está fazendo com que essa palavra aqui, que é o verbo de Deus, que é a revelação de Jesus, entre na minha vida. Então, a palavra e o Espírito estão na minha vida. Estão na sua vida. E o Espírito Santo, ele se move, ele se move dentro de nós, ele revela a Bíblia para nós, ele nos ensina a orar. O Espírito Santo nos ensina a orar. Nos ensina a orar também. O Espírito Santo. E ele nos mostra cada vez mais sobre quem é Deus, né? Nos mostra cada vez mais quem é Deus, nos revela a palavra de Deus. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, crianças, e não entendemos, parece assim, quando nós não temos o Espírito de Deus. Mas quando nós temos o Espírito de Deus e começamos a ler a palavra de Deus, aquilo que para nós não entendíamos, nós não tínhamos entendimento, nós começamos a entender. Os nossos olhos se abrem espiritualmente. É uma coisa muito maravilhosa. Então, assim, ó, é meio parecido com uma caneta, assim, mais ou menos parecido com uma caneta, né? Ó, a caneta, ela tem o estojo dela, né? Tem a ponta aqui e tem a tinta dentro. Se eu tirar essa tinta de dentro, não vai servir. Não serve. Não é caneta. Não é caneta. É uma caneta porque ela sem não escreve. tinta. Não, ela não é caneta, né? Ela é um tubo plástico com uma ponta, mas não é caneta, não tem tinta.
Se eu colocar o tubo plástico com uma tinta dentro, mas tirar a ponta, ela não é caneta também. Ela é um estojo com tinta, mas não é uma caneta. Isso. Ela só vai ser caneta quando tem o estojo, a tinta e a ponta para escrever. Escrever. Então, assim, Deus não existe. Deus só existe. Como é que eu vou te explicar assim? Deus ele só existe em 3 pessoas mesmo. É como se fosse mais ou menos assim, como se fosse uma caneta. Ela só existe quando tem todas as partes dela. Todas né? as partes dela. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, assim, ó, o Pai não vive sem o Filho e sem o Espírito Santo. Não. Os 3 estão sempre juntos, por isso que eles são um só. Sempre juntos, pensam da mesma forma. Pensam da mesma forma, eles estão sempre juntos. São 3 diferentes, mas estão sempre juntos. Isso. Por isso que então a Bíblia diz que eles são um só. Por isso que a Bíblia diz que eles são um só. Que coisa linda isso! Agora, me explica uma coisa, meu Janino, olha aqui, ó. A Bíblia diz que Deus é onipresente. Onipresente. A Bíblia nos diz em vários versículos, crianças, irmãos, que Deus é onipresente. Que está em... O que é onipresente? Onipresente é alguém que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Será que alguém consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Pois é. Na historinha nossa aqui tem o Billy, né, na lição número 1. E eu queria ver, a gente tem ali uma maquete, né? Então, o Billy é onipresente, Janaína, o Billy? O Billy não é onipresente. Não é. Tá, então se o Billy ficar ali na frente da porta daquela casinha, ó, alguém pode colocar o Billy ele está ali na sacada. Tá, ele está na sacada ali e ele está em outro lugar ao mesmo tempo, não? Não, né? Está só ali. Não. Tá, se ele for colocado na frente da porta, o que ele tem que fazer? Ele tem que caminhar até a porta. Então vamos ver ele caminhar ali, ó. Vamos ver o Billy caminhar, ele sair da sacada. Ele sair da sacada e vai para frente da porta. Pronto, não está mais na sacada, agora está na frente da porta. Agora o Billy vai ali para o coqueiro. Vamos ver. Pronto, saiu da porta, foi para o coqueiro. Ele não é onipresente, né? Ele só pode estar num lugar de cada vez. Pois assim somos nós, né? O ser humano é assim, a gente só pode estar num lugar ao mesmo tempo. Agora, explica o que é ser onipresente. Vamos fazer de conta agora que o Billy é onipresente, só para fazer de conta, ele não é, né? Mas como é que ficaria daí? Como é que ficaria se o Billy fosse onipresente? Ele estaria em todos os lugares, estaria na árvore, estaria dentro da casa, estaria na sacada. E estaria em todos os lugares que a gente possa imaginar. Se ele fosse onipresente, ele poderia estar aqui junto conosco. Ele estaria ali na frente daquela outra casinha também? Também. Também estaria ali. Ele estaria em todas as partes se ele fosse onipresente. Então, se ele fosse onipresente, ele estaria ali, ó, em tudo que é lugar ao mesmo tempo. Que coisa, agora estou entendendo melhor. Então, onipresente é isso, está em tudo que é lugar ao mesmo tempo. Tudo que é lugar ao mesmo tempo. Só que Deus ainda, ele é mais do que esses bonequinhos todos, porque Deus está em todos os lugares. Ele não tem nenhum espacinho onde Deus não esteja. Né? A Bíblia nos diz, pastor James, no Salmo 139, que Deus, eu vou ler essa partezinha aqui no Salmo 139, versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a mão do Senhor. Mas então até no fundo do mar. Até no fundo do mar. Então não tem um cantinho que Deus não esteja. Nenhum cantinho que Deus não esteja. Não tem a Bíblia nos garante isso. Embaixo da cama. Deus está em todos os lugares. Em cima da cama. Em cima do teto da casa. Deus está com as crianças que estão nos lugares. assistindo. Em todos os lugares. Em todos os lugares Deus está. Que coisa, né? Então isso é uma coisa que só Deus tem. Né? Só Deus é onipresente. Né? Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora a Bíblia diz também aqui, irmã. A Bíblia diz aqui também, né? Vamos deixar o Espírito Santo nos revelar quem é Deus por meio da Bíblia. Aleluia. A Bíblia diz aqui também que Deus é onisciente. Onisciente. Deus é onisciente. O que é onisciente? Onisciente é quem sabe de
todas as coisas, tem toda a sabedoria, sabe de tudo, sabe o que eu estou pensando, sabe o que cada criança está pensando lá dentro de casa, na escola, ele sabe tudo, ele sabe todas as coisas, todos os segredos, tudo, ele sabe o segredo de tudo, pastor James. Então, onisciente, ele sabe de tudo. Então, tudo o que a gente precisar saber... Ele sabe. Que coisa, né? Que coisa impressionante isso. Glória a Deus. E sabe que agora estou me lembrando uma coisa, que a Bíblia diz assim, ó, que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Então, quando o Espírito Santo nos guia, vai nos mostrando as decisões que a gente tem que tomar, se a gente seguir tudo que o Espírito Santo e a palavra de Deus nos falar, a gente vai para o céu e a gente vai ser filho de Deus. Sim, e vamos ainda estar fazendo a vontade de Deus. Que coisa, né? Pastor James, a Bíblia nos diz que Deus, ele é o professor da sabedoria. A Bíblia nos diz em Provérbios 8, que a sabedoria é sua aluna. Sabe, irmã? Olha só, eu fiquei sabendo agora de uma coisa, mas Deus já sabia, se ele é onisciente, né? Amém. Olha só, tem irmãos aqui de Arroio Grande, Carlos Barbosa, Canoas, Canela, Cachoeirinha, Chapada, Espumoso, Fontoura Xavier, Gravataí, Giruá, São Leopoldo, Panambi, Santa Maria, Ceará, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Itália e da Argentina. Deus está lá em todos os lugares. Deus está lá também. Em todos esses lugares Deus está. Que coisa linda isso aí, né? E Deus também diz a Bíblia aqui que ele é onipotente. Tem todo o poder. Deus tem todo o poder nos céus, na terra, debaixo da terra. Deus tem todo o poder. A sua palavra diz que ele é grande em força e forte em poder. A palavra de Deus diz lá em Isaías. Então ele pode curar, ele pode transformar, ele pode mudar as pessoas, ele pode abençoar. Pode. É Que só coisa, a pessoa né? querer, né? É só nós darmos liberdade para Deus fazer isso. Que coisa, né? Então, como vale a pena, né, a gente obedecer a esse Deus, estar junto, ter comunhão com Deus. Imagine só, hein? Imagine só a gente viver sempre junto com esse Deus. Que coisa impressionante isso. Sabe, eu vou contar uma coisinha da minha vida aqui. Ó. Vou contar para vocês, criancinhas, crianças, jovens, né, adolescentes, especialmente para as crianças, né? Eu acho que muitos conhecem. Aqui a parábola, né, uma parábola que é conhecida como parábola do filho pródigo. Né? Essa parábola conta a história do menino que saiu de casa e jogou tudo fora. Jogou tudo fora. Saiu de casa e perdeu tudo que tinha. Pegou a parte da herança dele, né? O pai dele deu para ele. E aí foi lá, gastou em festa, gastou em comilança, comprou um monte de coisas, né? E aí foi tudo fora. Aí quando ele não tinha mais nada, ele foi trabalhar cuidando de porco. E aí a Bíblia diz que ele queria comer a comida dos porcos e não podia. E aí um dia ele voltou para a casa do pai dele, e o pai dele abraçou ele, disse: meu filho, tu está de volta, tu vai receber agora uma veste nova, colocou um anel no dedo dele, um sinal de aliança, né? uma aliança de novo com o filho. Né? Fez uma festa para receber o filho. Uma coisa muito linda, né? E aí depois chegou o filho mais velho. E aí o filho mais velho disse assim: ó, pai, olha aqui, pai, eu tô sempre aqui contigo, te ajudando na tua casa, e tu nunca fez uma festa como essa para mim. E agora meu irmão foi lá, gastou dinheiro com um monte de coisa que não presta, e o senhor fez uma festa para ele. E aí aquele pai olhou para o filho assim, né? E disse assim: meu filho, tu não entendeu ainda que tu estava sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Tu não entendeu ainda isso, meu filho? Então, sabe, irmã Janina, que quando eu era adolescente, ali tinha, não sei quantos anos eu tinha, não sei se eu tinha uns
uns 14, 15 anos, 16 anos, não me lembro agora. Eu ficava pensando assim, Deus, eu aqui, né, resistindo às tentações, tudo, né, e às vezes parece que pessoas que saem da igreja, depois voltam, né, que nem o filho pródigo, que saem da igreja, depois voltam, né, e depois parece que está tudo bem com ele de novo. E aí Deus falou muito forte comigo, sabe? O que, pastor? Falou muito forte. Ele falou assim para mim, ó, o filho pródigo, aquele filho que saiu, aquilo que ele perdeu lá fora, está perdido. Aquilo que ele perdeu lá fora, está perdido. Glória a Deus. Ele não vai mais ter de volta aquilo. O pai deu para ele a chance de um novo início, para ele começar tudo de novo, mas aquilo que ele perdeu está perdido. Que coisa, né? E aí Deus falou comigo muito forte, assim, olha, em todo esse tempo que tu esteve na igreja, eu sempre estive contigo. Aleluia. Oh, glórias ao nome Glória de Jesus. a Que coisa Jesus, preciosa aleluia. é nós estarmos sempre com um Deus como esse. Então imagine, irmã Janaína, nesse tempo agora está o mundo inteiro com medo, coronavírus. E a gente sabe que Deus está conosco. Nada foge do controle de Deus. Nada. Deus, Ele pode curar. Deus pode nos guardar. Deus pode curar. Deus pode fazer qualquer coisa, porque Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Todo o poder. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Sabe de tudo. Sabe o segredo de tudo, pastor. Sabe Ele por sabe que está acontecendo por que isso. está acontecendo. E Ele já nos guarda, Ele já trabalha para nos guardar. Então que coisa preciosa a gente está junto com esse Deus, né? Maravilhoso. Não É vale muito a bom. pena nós largarmos esse Deus. Não, a gente não pode largar esse Deus de forma De alguma. forma nenhuma. Né? E aqui a Bíblia diz também, né, que Ele, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, né? E Ele está em todos os lugares, Ele é amor, Ele é misericordioso, Ele trabalha para aquele que nele espera. A Bíblia fala tanta coisa de Deus. Muita coisa. A Bíblia diz que Ele é assombrosamente poderoso. Que as trevas e a luz, olha que coisa, quando eu li isso na Bíblia, as trevas e a luz para Deus é a mesma coisa. Que coisa, né? Então, vale a pena nós ficarmos na presença desse Deus. Vale a pena nós estarmos na igreja. E Glória aí a que nós Jesus. entendemos quem é Deus. E quando a gente entende quem é Deus e Deus passa a habitar em nossa vida, Ele é nosso Senhor. a gente sente Deus, né? É que nem a gente respirar e sentir o ar, a gente começa a sentir Deus, a gente começa a ter experiências com Deus. Então Deus não é simplesmente alguma coisa que a gente imagina que seja, não. Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é espírito. A gente não consegue enxergar com nossos olhos naturais. Mas quando a gente recebe essa vida de Deus no nosso coração, aí Deus coloca em nossa vida olhos espirituais, a gente consegue enxergar Deus. Aleluia. E a gente consegue ouvir Deus. Consegue ouvir Deus A gente através ouve a do voz de seu Deus. Espírito. É. Só já ouviu Deus, irmã? Já. Eu já ouvi Deus já também ouvi. várias vezes. E sabe que a gente tem cada experiência com Deus falar com a gente assim, ó, de uma forma tremenda. De assim, Deus falar, a gente escrever a palavra que Deus falou, de tão claro que foi aquilo. E cada palavra que Deus falar, o nosso espírito, assim, é uma glória de Deus, uma glória, é aquela cachoeira de línguas estranhas. É tão tremendo assim, quando as experiências que Deus dá pra gente, para mostrar que Ele é Deus mesmo. Pastor James. Que Ele fala, que Ele ouve, que Ele trabalha. Mas Deus falou com o Senhor, mas o Senhor estava buscando Ele. Sim, eu estava orando. E Deus fala conosco, crianças, mas nós É. temos o quê? Que buscar a Ele. É verdade. É verdade. Isso é muito importante, né? Buscar. Quando a gente busca, a gente encontra. Quando a gente bate a porta que Deus tem para nós, se abre. Isso é muito importante. Nós temos que nos aproximar de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, crendo que Ele existe, e se torna galardoador, ou seja, Ele premia aqueles que buscam a Ele e que creem nele,
aí é maravilhoso aquilo que Deus dá para nós. As experiências que Deus dá para nós. Então a gente tem que buscar Ele. Vai ter uma lição nessa revista só sobre oração, né? Sim, sobre oração. A gente não pode perder, vai sobre ser muito boa, hein? santificação, maravilhosa. Vai ser muito boa, então, essa revista aqui. Glória a Deus. Vamos orar, irmã Janaína? Vamos Por orar. todos os nossos amigos, nossas crianças. Ainda nosso horário terminou, né? Nós vamos orar e depois, algumas crianças que estão aqui, vieram aqui olhar o culto, né? Umas moram aqui na frente, né? Elas têm que atravessar a rua para vir aqui. Então, elas sabem que tem escola dominical, elas atravessam a rua para vir a nossa escola dominical aqui. Então, algumas crianças vão passar aqui depois e vão estar cantando um hino maravilhoso que fala sobre Deus. E se você, criança, não aceitou esse Deus poderoso na sua vida ainda, você pode aceitar agora. Aleluia. E esse Deus vai dar uma experiência tremenda para você. Você vai sentir Ele. E você vai ter convicção de que o Deus revelado na Bíblia Sagrada, esse Deus de quem nós estamos falando, é o Deus verdadeiro. Ele é real, Ele é poderoso e Ele quer ter uma comunhão muito grande conosco. Ele nos ama, Ele me ama, Ele ama você também, criança, Aleluia. papai, Glória, mamãe, Jesus. vovó, vovô, titio, titia. Ele ama todos nós. Vamos orar então agora com a irmã Janaína. Orar. Eu gostaria de convidar todas as crianças, as que estão aqui, as que estão nos assistindo, que dobrem dobrem a sua cabecinha agora, feche os seus olhinhos, vamos orar, vamos crer que Deus pode falar com você agora, se você quiser. Amém? Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos na Tua presença, Jesus. Levamos, Senhor, todas as crianças que estão nos escutando neste momento, Deus. Deus amado, levamos na Tua presença, Jesus. Te pedimos que o Senhor venha falar, Senhor, profundamente com cada um deles, Pai. Te revelar, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor existe, mas nós precisamos, Senhor, de uma revelação, Senhor, Tua. O Senhor pode te revelar a cada criança, Deus. O Senhor pode, Jesus, tocar, Senhor, em cada coraçãozinho, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, toca, fala, Senhor, consola, Jesus. Quem sabe as crianças ali estão nesta semana sem sair de casa, Deus. Mas, Senhor, o Senhor é quem está ali junto com eles, Senhor, ajudando, consolando, guiando, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, nós aprendemos nesta lição que o Senhor é o autor, é o consumador de todas as coisas, Deus, é o criador de tudo. Deus, nós somos feitura das Tuas mãos, Jesus. Abençoa, Senhor, a cada criancinha, Senhor, a cada aluno da escola bíblica, Senhor. Firma um propósito no coração deles, Pai, em nome de Jesus Cristo, e que o Teu projeto se cumpra na vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos nesta hora, Pai. Em nome de Jesus, aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, crianças, e busquem a Deus, e Deus vai começar a se comunicar com vocês. Vocês vão começar a sentir Deus de muitas formas. Aleluia. Deus nos dá Glória a experiências Deus. diversas. Deus fala por meio da palavra. Você está lendo a Bíblia, daqui a pouco aquilo ali fica vivo para você. Você recebe uma fé naquela palavra. Isso aqui vai acontecer, isso aqui é verdade mesmo. E essas coisas que estão na Bíblia começam a acontecer na sua vida. Deus é tremendo, Deus fala de muitas formas. O importante é nós nos aproximarmos dele, estarmos sempre junto de Deus, sempre na igreja. E agora, que a gente não pode estar na igreja por causa dessas leis, decretos, enfim, que estão surgindo aí, mas você tem a sua Bíblia, tem o seu joelho, dobre o seu joelho, pega a sua Bíblia, ore a Deus, leia a Bíblia, e você vai ver que coisa linda vai ser o que Deus vai fazer na sua vida nesses dias, mesmo que você esteja só em casa, lá na sua casa. Deus vai fazer coisas maravilhosas, porque Ele é onipresente. Ele está lá na sua casa, todos os momentos, em todos os minutos, segundos, Ele está ali. É só você se voltar para Ele, e Ele vai se aproximar de você
E vai ser algo maravilhoso que você vai viver nesses dias. Aleluia. Tá certo? Que Deus abençoe Glória a a Jesus. todas as crianças, a todos os pais, a todos os professores. Vamos então ouvir um hino, né, maravilhoso para as crianças que estão chegando aí. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus, todo-poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus, o Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Esse é o Deus que não me deixa sozinho, não, e com o seu carinho está a me guardar, pois Ele é Deus, o Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Deus abençoe a todos, paz do Senhor.